E esse painel ele vai falar sobre os desafios da implementação do ISSB, S1 e S2. E, sem mais delongas, convido ao palco para a moderação desse painel o Dr. Alexei Bonamin, sócio do Tozini Freire. Convido também o Dr. Eduardo Flores, professor da USP, coordenador técnico do CBPS. O Dr. Alexandro de Lima Tavares, presidente da CANC Abrasca e gerente sênior de controladoria da loja Senner. A doutora Marina Freire, sócia da Madrona Fialho Advogados. E conosco aqui online o Dr. José Victor Souza, Head de Report Financeiro e Controles Internos da Vale. E passo a palavra para o Dr. Alexei. Bom dia a todas e todos. É um prazer aqui estar com vocês nesse painel. É um painel extremamente atual, não só no Brasil e no mundo. O que nós vamos estar falando aqui, basicamente, é relacionado a disclosure, né? Toda companhia aberta sabe aí das suas obrigações de divulgação, de disclosure. Informações corretas, precisas, suficientes e que não sejam misleading, né? E que, durante muitos anos, a gente já vem vendo no mundo e aqui no Brasil um sistema informacional de disclosure muito já evoluído no que tange as questões de sustentabilidade, mas para questões relacionadas a questões qualitativas, ou seja, não financeiras, mas que carecia ainda de um desenvolvimento maior para outro tipo de disclosure, que são as questões financeiras, as questões quantitativas. Esse regime, né, de disclosure que a gente tem, tanto de questões não financeiras como financeiras, é fundamental para o investidor tomar uma adesão informada. A gente não pode ter aqui todo o foco no FR, enquanto que as demonstrações financeiras não acompanham, né? Um complementa o outro, a gente tem que ter uma leitura integrada. Finalmente, o mundo chega, nesse momento, no âmbito internacional, né? O RFS cria, né, o ISSB, que, por sua vez, solta, que todo mundo já ouviu falar, S1, S2, que o professor Eduardo vai estar comentando aqui. Mas e que o Brasil é pioneiro de, como já falado, né, de dos primeiros países do mundo, o primeiro país do mundo já internalizar isso. Então, boa parte do que a gente vai estar falando aqui hoje é justamente essa jornada. Como essas companhias, de forma algumas já voluntárias, antes da norma exigir que seja mandatório, já estão fazendo essa implementação. E dividindo um pouco com vocês aqui da audiência esses desafios, né? Essas lições aprendidas, né? E muitas dores até, porque, a bem da verdade, está todo mundo aprendendo esse processo, né? Então, dito isso, meu nome é Alexei, eu sou sócio responsável da área empresarial do Tozini, também sou membro do Conselho de Administração aqui da Abrasca, e estou aqui agora porque eu sou vice-presidente da Comissão ESG, que tem tratado desses assuntos aqui. Eu pediria para cada um dos panelistas, no pique, rapidamente, se apresentar também para vocês, para a gente começar os debates. Começo com a Mariana, por gentileza. Oi, bom dia a todos. Eu sou Marina, eu sou a sócia responsável pela área ambiental do Madrona Fialho Advogados, tenho especialização na área e em sustentabilidade e ESG também. E aí estou aqui um pouquinho para contribuir com essas discussões. Muito bom dia, eu sou Eduardo Flores, eu sou professor do Departamento de Contabilidade Atuária da Universidade de São Paulo e sou atual coordenador técnico do Comitê Brasileiro de Pronunciamento e Sustentabilidade e membro do CPC. Olá pessoal, bom dia. Eu sou Alexandro, sou gerente sênior de controladoria das lojas Renner e também sou membro aqui da Comissão de Auditoria e Normas Contábeis da Abrasca. Prazer estar com vocês. José, pode. Boa tarde. Eu sou José Vitor. Estou me escutando, acho que agora melhorou. Boa tarde, eu sou José Vitor, eu sou responsável aqui pela área de reporte financeiro e controles internos da Vale S.A.
e também, mais recentemente, dedicada aí a essas questões de sustentabilidade relacionadas ao reporte financeiro. Vamos começando. A nossa primeira ideia aqui é que o professor Eduardo traga uma visão um pouco desse contexto, dessas novas normas que estão surgindo, até para deixar todo mundo na mesma página, porque é natural, dentro da novidade, que você tenha empresas, companhias em momentos, né, diferentes, né? Algumas mais maduras nesse assunto, outras menos maduras, e que está tudo certo, gente, porque está todo mundo aprendendo, mesmo aquelas que estão mais maduras. Então, a ideia, acho que é a gente ter um nivelamento de algumas questões de contexto, de fundamentação, para a gente poder, depois disso, apresentar uma pesquisa que a Brasca fez sobre esse assunto, entrevistando vocês, né? E depois a gente já abriu para o debate, já dividindo essa jornada com todos. Vamos lá, então? Muito obrigado. Uma vez mais, obrigado pelo convite da Brasca. É sempre um grande prazer poder atender, especialmente para públicos que não são financistas ou contadores, que é onde geralmente eu estou no meu habitat mais natural, né? Mas há um pressuposto, há um passo importante antes de se adentrar efetivamente no porquê que a Fundação IFRS ela tomou a decisão de buscar a elaboração de um padrão internacional de relatórios de sustentabilidade. Isso é importante dizer, né? Se a gente pensar, por exemplo, no edifício da sustentabilidade, aonde que nós estamos trabalhando, no departamento de relatórios. A gente não está trabalhando com práticas de sustentabilidade. Isso compete à empresa se ela quer fazer ou se ela não quer fazer, se isso cabe no modelo de negócio dela ou não cabe no modelo de negócios, se ela consegue enxergar um fluxo de caixa que deriva, por exemplo, de retornos acima dos retornos que hoje a empresa possui em função de práticas de sustentabilidade. Então, a gente não está, né, a contabilidade, os relatórios corporativos não estão no front office, eles estão no back office. Tá certo? Isso é bastante importante. Por que disso? Porque a gente sempre vai tratar do seguinte aspecto: informação financeira relacionada à sustentabilidade. Então, como, por exemplo, as metas, as exposições a riscos climáticos, riscos sociais, podem afetar a resiliência do modelo de negócios e como isso pode, inclusive, gerar oportunidades para que a companhia consiga, muitas vezes, trazer, né, internalizar valor, geração de valor por meio dessas práticas. Então, é isso que os relatórios corporativos fazem. Então, a gente tem que dar um passinho atrás e rememorar algumas coisas que são fundamentais. A eficiência econômica, a eficiência da alocação de recursos econômicos, ela só acontece se os alocadores de capital tiverem informações consistentes, robustas e asseguradas para fazer as suas análises e tomadas de decisões com base nessas informações. Então, isso é um ponto indissociável, né? Se a gente pega, por exemplo, desde as premissas de mercado eficiente, desde o desenvolvimento de uma economia mais aberta, mais criativa, com um viés de desenvolvimento mais avançado, com menores intervenções, a gente tem sempre que pensar que um processo de autorregulação mercadológico, um processo de autorregulação econômica, ele passa centralmente pela existência de informações que sejam robustas e que permitam que os usuários, os analistas, os investidores, os alocadores de capital possam olhar para aquela informação e encontrarem naquela informação uma representação fidedigna do que a empresa faz, e não aquilo que a empresa gostaria de ter feito ou que ela acha que vai fazer. Tá certo? Então, esse é um ponto, porque é isso que nós fazemos em demonstrações contábeis, exceto quando dá um caso ou outro errado, mas no final do dia, para um caso errado, tem uma série de outros que deram certo. Então, olhando pela média, né, a alocação de capitais, ela depende, ela é vicária da produção de informações que permitam, né? A gente fala, por exemplo, de eficiência de mercado. A lógica da eficiência de mercado é que uma informação sobre um ativo financeiro vai ser refletida no preço desse ativo financeiro. Se essa informação for misleading, se essa informação for uma informação desprovida de sentido lógico e fático, ela vai gerar um viés de preço que não se confirma com realidade. Então, em 2020, os trustees, né, os responsáveis pelo mais alto grau de governança da Fundação IFRS, e a Fundação IFRS já opera há 50 anos, né, antigamente na forma de ASC, hoje na forma do IASB, foram consultados pelo mercado se não seria o caso da criação de um padrão internacional de relatórios de sustentabilidade vinculado à informação financeira. Só para dar uma dimensão, a gente tem mais de 500 padrões hoje para divulgação da informação de sustentabilidade. 500 padrões. Certo? Então, o espaço para o arbitramento, o espaço para o cherry picking, né, você pegar o pedaço de informação que você quer divulgar e deixar o que você deveria divulgar de fora é muito grande.
E a gente já viveu isso na contabilidade. O conceito de GAP, né, o Generally Accepted Accounting Principles, os princípios contábeis geralmente aceitos, eles começaram a surgir na década de 30 nos Estados Unidos, no pós-crise de 29, e eles se consolidam na década de 70, né, virando o FASB. Então, a gente já tinha experimentado o que é viver com relatórios corporativos contábeis sem padrão. Né, sem um padrão. Hoje, se a gente olhar no mundo, o mundo basicamente é dividido entre 2 padrões contábeis, US GAAP, nos Estados Unidos, e FRS para o resto do mundo. Você tem alguns países, por exemplo, países asiáticos, os tigres asiáticos, né? Você tem lá o Singapore Financial Report Statement, mas é virtualmente convergente com o FRS. Então, grosso modo dizendo, nós temos 2 padrões. Né? E aí a Fundação FRS lança uma consulta no começo do ano de 2020, final de 20, começo de 21, perguntando para o mercado se seria oportuno que ela se imiscuísse, ela se envolvesse, né, na elaboração de relatórios de sustentabilidade com viés internacional. E a resposta foi um eco muito grande, um sim, né, quase 1000 cartas comentários, seria importante, tudo, basicamente focado em investidores e analistas. Né? E aí começa-se um processo da criação do International Sustainability Standards Board, o ISSB, né, um primo irmão do IASB, ele trabalha dentro de um organograma do lado ali do IASB, e ele vai ser voltado a emitir as normas internacionais de relatórios de sustentabilidade. Qual a finalidade disso? Diminuir um pouco essa sopa de acrônimos. Né? Vamos diminuir um pouco essa quantidade. Então, ele começa com um projeto de crescimento via M&A, ele traz para dentro da Fundação IFRS o SASB, que é uma instituição norte-americana que emite as normas de sustentabilidade, de contabilidade sustentável. Ele traz para dentro da estrutura do ISSB, né, da Fundação IFRS, o TCFD, o protótipo do TCFD para divulgação, né, de efeitos climáticos, traz também o relato integrado e cresce muito rapidamente. E aí produz os 2 primeiros documentos que nós praticamente traduzimos aqui no Brasil, né, são documentos do CBPS, do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, que é o IFRS S1 e IFRS S2. Tá certo? O que o IFRS S1 ele é? Ele é uma coisa chamada General Requirements for informação financeira relacionada à sustentabilidade. Então, requisições gerais para informação financeira relacionada à sustentabilidade. E ele vai estabelecer uma série de princípios básicos para que a divulgação de princípios ou de informações de sustentabilidade que tenham impacto financeiro, ela cumpra ali um requisito basal. Que requisito basal? Por exemplo, se eu vou divulgar informação sobre sustentabilidade e eu tenho um organograma, eu tenho uma holding, várias empresas embaixo, para quem que eu tenho que divulgar? Só para a holding? Para as emissões, por exemplo, de gases de efeito estufa só para a holding? Ou eu tenho que considerar todo o consolidado, o conglomerado? Aí ele faz um reflexo, a contabilidade diz que se eu tenho que divulgar uma informação consolidada, eu tenho que pegar todo mundo que eu controlo. Aplica-se o mesmo princípio para a divulgação de sustentabilidade. Isso veja, são coisas, eu estou obviamente dando uma introdução, mas é um aspecto muito importante, porque o caso da Enron, por exemplo, que todo mundo conhece como uma das maiores falhas de governança corporativa, de mercado de capitais, de supervisão, de tudo que você puder colocar ali, né? Tem um livro do John Coffey chamado Gatekeepers, que fala, todos os gatekeepers falharam no caso da Enron. Qual era o grande efeito contábil da Enron? A Enron tinha várias SPS, ela jogava o prejuízo que ela tinha na operação para as SPS, os passivos financeiros de alavancagem para as SPS, e por causa de uma regra do US GAAP que determinava que você não tinha que consolidar as empresas se elas não representassem o percentual mínimo do seu patrimônio líquido, a Enron criou 1 milhão de SPS, tá certo? Então, né, 1 milhão figurativamente, né? Tinha um tantão lá de SPS. Então, ela não apresentava um balanço consolidado que considerava o efeito dessas SPS. Então, a falta de consolidação informacional, ela gera um problema de viés altamente grave. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma empresa que opera no Brasil, e no Brasil ela tem uma espécie de eficiência ambiental, vamos dizer assim, mas ela tem em outros países, por exemplo, né, um prejuízo ambiental, se eu não consolido essas informações, eu não sei efetivamente quanto que aquele conglomerado tem de emissões, quanto que aquele conglomerado tem, por exemplo, de situações que possam ser tomadas por um analista como insustentáveis do ponto de vista socioambiental. Então, veja, esses princípios trazidos da contabilidade começam até a ilustrar um pouco do porquê que a contabilidade tem alguma coisa a ajudar na divulgação da informação socioambiental, né? Porque a gente já apanha tanto tempo, né, para aprender essas coisas. A tempestividade, por exemplo. Quando é que eu tenho que publicar o relatório de sustentabilidade? Publico o balanço até março, abril. Aí eu vou publicar o relatório de sustentabilidade do ano anterior só em setembro. Como é que isso pode ser tempestivo para um analista de capital? Né? Como é que ele vai, por exemplo, incorporar essa informação, sendo que você tem um delay de quase 5, 6 meses? Então a informação fala, tem que sair tudo junto, né?
Então, esse IFRS S1, o CBPS 01, ele não é um conjunto, né? Ele não é um luxo, ele é um conjunto de princípios fundamentais para que possa haver uma informação consistente, comparável, né? E tempestiva. E aí vem o IFRS S2. O que é o IFRS S2? Aí, quando a gente vai lá essa família IFRS S, não confundo a família IFRS S com a família de IFRS for Accounting Standards. Uma coisa é relatório financeiro, DRE, balanço, DMPL, fluxo de caixa, né? Nota explicativa, afeta dividendo, afeta tributo sobre o lucro, tá certo? A outra coisa, a gente está desse lado. Claro que a informação, né, financeira de sustentabilidade vai afetar o dividendo, mas não hoje, talvez amanhã. Né? Então, a informação de sustentabilidade, a gente não está falando de escrituração de balanço, tá certo? A gente está falando de divulgação de relatório de sustentabilidade. Então, esse S da família IFRS, S é de sustainability, né? Então, ele está num outro campo. E aí vem o IFRS S2, que basicamente é uma evolução do protótipo do TCFD para divulgação climática, que vai exigir que as empresas divulguem o binômio risco-oportunidade. Quais os riscos você enxerga para o seu negócio decorrentes de mudança climática? Certo? Então, isso sem muita retórica, assim, um pouco mais factual, né? Porque ele vai pensar, por exemplo, na estrutura de governança, vai pensar na estrutura de estratégia da empresa, gerenciamento de riscos, métricas e objetivos. Então, a norma vai, por exemplo, pedir o seguinte: quanto que do percentual do bônus dos administradores está vinculado a questões climáticas? Quanto, por exemplo, que para ele atingir um determinado Stock Option Plan, ele tem que atingir, por exemplo, alguma meta de resistência ou resiliência climática? Quanto, por exemplo, que você tem de ativos, né? Vamos imaginar, por exemplo, uma petroquímica, uma petrolífera, né? Por exemplo, tem aquelas FPSOs, aquelas plataformas que ficam no meio do mar, então você tem mudanças, por exemplo, meteorológicas e oceanográficas. Quanto, por exemplo, os seus ativos estão sujeitos a uma depreciação maior por conta, né, de eventos climáticos extremos? Aí, na nossa cabeça, especialmente na de vocês que estão dentro das corporações e tem aí um papel absolutamente relevante, já começa a pensar que tudo isso vai decorrer de controles internos. Tá certo? Vai decorrer de controles internos. Não por outra razão, a CVM, de uma maneira muito prudente, muito adequada, na minha opinião, sem nenhum viés de comentário, ao estruturar a resolução 193 no final do ano passado, permitiu que houvesse um biênio, né, de adoção voluntária, para depois haver uma espécie de uma adoção, né, mandatória, vamos dizer assim, para que as empresas possam fazer o seu dever de casa. Então, esse processo, né, dentro do S2, ele tem alguns outros aspectos importantes de divulgação. Que tipo de emissão que eu tenho que realizar? Emissão de escopo 3. Então, quando a gente pega o GHG protocolo, né, o protocolo de emissão de gases de efeito estufa, a gente vai ver que a divulgação em escopo 3, ela é uma divulgação baseada na cadeia de valor da companhia. Então, eu tenho que divulgar o quanto os meus fornecedores emitem de dióxido de carbono, por exemplo, para me fornecer aquela matéria-prima, e o quanto os meus clientes emitem para consumir os meus produtos. É um inventário de emissão de gases de efeito estufa que não é easygoing de ser feito, né? Não assim, não vai sair simplesmente com uma facilidade maior. E o ponto mais importante de tudo isso, esse relatório ele vai ter de ser auditado com um tipo de auditoria diferente do que vinha sendo feito para os relatórios de sustentabilidade. A auditoria para os relatórios de sustentabilidade tem sido uma auditoria limitada, vamos dizer assim, né? Ou o que nós chamamos de negative assurance, né? Então, de tudo que eu vi, não encontrei nada de errado. É mais ou menos esse o statement que o auditor apresenta. Esse tipo de auditoria que vai ser produzido agora, o IAASB, que é o Regulador Internacional de Normas de Auditoria, ele emitiu uma família de normas chamada ISSA 5000. Ela passa a valer a partir de 2026, né? ISA 5000. E essas normas passam justamente para auditar esse tipo de relatório de forma razoável. A asseguração razoável é a mesma asseguração que as demonstrações financeiras sofrem. Então, o auditor chega lá e diz: isso aqui está razoavelmente de acordo, né, com os princípios contábeis geralmente aceitos, os princípios de sustentabilidade, de divulgação de sustentabilidade geralmente aceitos agora. Né, se pudesse dar esse nome. E por que ele usa o termo razoável? Por que o auditor fala asseguração razoável? Porque ele trabalha com amostragem, não trabalha com censo. Então, o auditor vai lá e faz uma amostragem, por exemplo, de uma rubrica contábil qualquer, e fala: com base na amostragem que eu vi, está correto o que está sendo feito. Por isso ele fala, é razoável, é uma asseguração razoável.
Então, é muito mais uma questão de sintaxe para uma autoproteção do que necessariamente, né, e evidencia até um pouco da compreensão do método. Mas, em síntese estreita, né, para poder abrir aqui, para a gente poder ampliar aqui as discussões. A criação das normas do ISSB e a decorrência disso para o CBPS é uma evolução natural do processo de utilização das informações financeiras e pré-financeiras nas análises de analistas de crédito e de analistas de patrimônio. Tá? Não é uma decorrência do tipo... É até interessante, porque muitas empresas fizeram vários commitments, né? Vários comprometimentos antes dessas normas começarem a surgir de uma forma tão robusta, e hoje você vê muita gente dando um passo para trás. Né? Do Net Zero, por exemplo, é um caso clássico. Né? Apesar, vamos transformar numa empresa Net Zero, mas quando você tem que fazer conta, divulgar para o mercado as contas desse comprometimento que você está se lançando, desse compromisso que você está se lançando, vamos supor, por exemplo, que tem empresas, quando a gente faz na universidade, faz algumas contas para ver como é que ficaria, custaria 30%, 25% da receita bruta da empresa a aquisição de crédito de carbono para compensar o que ela emitiria. Tá certo? Então, o sujeito tem 15% de margem, ele vai gastar 35% de receita para ser Net Zero. Então, isso é muito importante, porque a gente não está... No final do dia, a gente quer colocar um pouco de ordem nessa discussão, porque sai todo mundo perdendo quando há uma mentira no sentido de viés. Né? Há uma tendência de viés. E aí os litígios climáticos eles só fazem aumentar. Né? Então, é um pouco dessa questão. E por isso que acho que aqui um público majoritariamente jurídico, né, formado por advogados, é importante, porque vocês são gatekeepers dentro das empresas. Então, não basta contratar lá uma boa consultoria de relatório de sustentabilidade, que vem uma vez por ano, faz um papel muito bem diagramado. Né? Isso passa por uma auditoria mais simplista, um procedimento previamente acordado, e eu nem sei que tipo de litígio eu estou criando para a empresa, ou possível litígio eu estou criando para a empresa. Né? Então, essa dimensão, acho que é um pontapé para a gente começar a conversa. Obrigado. Muito bom, Eduardo, como sempre. Obrigado. Feito esse alinhamento geral aqui para todo mundo começar da mesma página, e até porque a gente está falando de uma resolução da CVM, eu aproveito para cumprimentar a diretora Cioli aqui. E que para todos os demais também da CVM, porque essa resolução realmente traz oportunidades, mas um desafio muito grande para todas as companhias. Como dito, temos um prazo, né? Ainda estamos dentro de um prazo de tempo voluntário, mas, em algum dado momento, ali para 27, a gente já vai ter essa obrigação, né, para todas as companhias. E aqui, olhando justamente essa realidade de todos vocês, companhias abertas aqui, a Abrasca fez uma pesquisa junto a vocês para saber como que está sendo esse processo. Uma vez está todo mundo aprendendo, alguns ainda não começaram a implementar, outros já estão começando implementar de forma voluntária. E aqui eu vou trazer só alguns pequenos destaques dessa pesquisa, até para compartilhar com todos e deixar todos sabendo do que tem acontecido, o que a gente está escutando. Né? A primeira coisa que é interessante ver é como as companhias estão se organizando internamente para fazer não só coleta, mas também a elaboração desses relatórios, né, de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. 35% dos respondentes falam que quem está cuidando é a área de sustentabilidade da companhia. Tá? Então, esse é um dado aqui. Outros 32%, não, é a área financeira de controladoria que está vendo lá. Né? E 8,8% a área de RI, de relações com investidores. Então, nas conversas aqui um pouco, quando a gente foi ver, assim, ainda tem um pouco de uma... Talvez a bola quicando de um lado, de outro, mas isso ainda a gente está vendo como as companhias estão se organizando, quem faz, quem que vai ser pai da criança aqui. E, a bem da verdade, às vezes aqui a gente não está falando de uma área, isso a gente vai falar um pouquinho depois. Né? Todas as áreas acabam participando, porque a transversalidade que a gente tem na elaboração desse tipo de relatório é imensa, né? E que, às vezes, uma área pode coletar, outra também pode elaborar, enfim, vai ter muita convergência de diferentes áreas. Um outro aspecto
é interessante é porque, como a gente tem esse período de voluntário, né, ou seja, de que eu não sou obrigado ainda a divulgar, a gente perguntou para as companhias como que elas estão se organizando para isso, né? Então, 44% das companhias responderam que elas só vão divulgar quando se transformar obrigatório, antes elas não vão fazer, né? Outras 20% dessas companhias falaram, não, vou fazer voluntário, não em 25, né, que é relacionado a 24, mas vou fazer em 26, relacionado a 25, tá bom. E outras, que é a grande minoria, 8,8%, que falam que vão fazer já voluntário, né, já estão se preparando tal, para já 25 referente a 24. Por isso que a gente traz também algumas dessas primeiras companhias que estão já, vamos dizer assim, mais avançadas, né, no processo, já para compartilhar essas primeiras lições. E, por último, eu gostaria de destacar um pouco as questões das principais preocupações que essas companhias que já estão implementando, o que elas estão vendo na prática de dores, desafios, aprendizados, enfim. Muito foi relatado nessa pesquisa com o que a gente chama de questões operacionais, né? Ou seja, que modelo de relatório eu vou usar para fazer isso, né? Que sistema de coletas eu vou utilizar também para preparar esse tipo de relatório, né? Questões relacionadas ao mapeamento de riscos, né? Como que eu vou mudar, né, esse tipo de mapeamento dos riscos já existentes para comportar uma granularidade maior, porque a gente sabe, no FR já tinha lá política socioambiental desde sempre, lá nos últimos anos, né, mas não tinha granularidade que a gente vê hoje. Inclusive, se for ver com relação a clima, né, que é a grande recomendação lá de se pegar de ASSB, tamanha a relevância que tem de você criar uma outra caixinha separada até de ambiental, né? De você ter um tratamento específico para isso, né? Então, esse é um outro ponto que foi trazido aqui à atenção, né? O conhecimento técnico dos times, o pessoal está preparado? O pessoal se educou para isso? A gente vai ter compartilhamento de diferentes áreas, né? E estabelecimento também de governança de como que vai dar esse processo interno, seja da coleta, da elaboração, da supervisão, enfim, e da aprovação. O outro ponto, tirando essa questão desse pilar operacional, que nos foi trazido na pesquisa também de forma bastante interessante, foi a comunicação com outros relatórios, né? Porque não é só esse relatório que tem outros relatórios. Então, como garantir a sinergia, a harmonização, a consistência desses diferentes documentos? Também foram trazidas algumas questões de dúvidas, preocupações com relação aos relatórios de asseguração, né, como já colocado pelo Eduardo, e outras também questões sobre o timing que vai divulgar, né, enfim, as pessoas que vão estar sendo envolvidas, como já colocado aqui anteriormente. Enfim, esse era um pequeno highlight, eu não vou passar todos os pontos da pesquisa aqui, ela está disponível no site da Abrasca para consulta de todos vocês, ela é bastante interessante nesse aspecto e serve, sim, como um balizador aí de quem está nessa jornada, ou começando essa jornada. Começando aqui, então, a parte de debates, e aí, desde o começo, o que a gente tentou fazer o máximo nesse painel foi trazer, principalmente, ao viés das companhias, né, que já estão nessa jornada, já estão vendo as dificuldades práticas, etc., as lições aprendidas, para estar compartilhando com vocês. Eu costumo dizer que essa jornada para uma economia de mais baixo carbono, né, uma nova economia, né, uma economia mais inclusiva, mais regenerativa, ela pressupõe muito compartilhamento de experiências entre todos vocês, porque eu não conheço nenhum PhD, né, em ESG, não existe. Está todo mundo aprendendo em estágios diferentes. Então, essa troca, né, que é bastante bacana, e principalmente saber quem já está um pouquinho mais adiantado na questão. Então, eu pediria para o José, se você pudesse começar trazendo um pouco
dessa experiência que a Vale tem tido nessa jornada aqui, ainda em caráter voluntário, de ainda preparação inicial de todas as questões, se você pudesse compartilhar conosco aqui com a audiência. Obrigado pela pergunta. Realmente é um processo de longo aprendizado, né? A gente se propôs a fazer a adoção antecipada. O anúncio foi feito em maio, né, desse ano, mas a gente já estava trilhando essa decisão desde o final do ano passado. Eu diria que mesmo para a Vale, que é uma empresa que já prepara reporte de sustentabilidade desde 2007, é um desafio muito grande, porque muito do que se fazia da prática atual diz respeito à narrativa qualitativa dos fatos, né? Não impõe, não é requisito para nenhum tipo de mensuração dos impactos financeiros dessas questões. Essas normas novas, elas têm um viés, né, direcionado para o investidor, então todos os assuntos, métricas, impactos, temáticas precisam ser de alguma maneira quantificadas sempre que seja material. Então eu diria que a principal dificuldade é estimar os efeitos, né, dos impactos que a sustentabilidade pode ter no nosso negócio. Isso é um exercício muito complexo, porque envolve pessoas de áreas técnicas, né, de sustentabilidade que não têm necessariamente o conhecimento e a vivência numa área financeira para imaginar o que é o impacto numa DRE, no balanço, no fluxo de caixa. Então, essa conexão entre áreas com conhecimentos distintos é um desafio muito grande, está todo mundo aprendendo junto, já foi comentado algumas vezes aí na abertura do painel. E superando essa etapa do exercício que já é muito complexa, tem uma questão de aplicar materialidade também, porque acho que é muito comum ver hoje nos reportes de sustentabilidade todos os assuntos que são considerados importantes para uma empresa, mas não necessariamente esses assuntos são importantes se configuram materiais para aquele negócio e para uma avaliação de tomada de decisão de um investidor. Então, o julgamento, e naturalmente materialidade envolve julgamento. Então, criar esses julgamentos, né, sobre algo que é extremamente complexo, né, na essência, é um desafio muito grande e tem sido a principal atividade, o principal assunto que a gente tem se debruçado nos últimos meses para determinar os impactos, né, os assuntos que são mais materiais para a gente na hora de colocar isso no relatório. Interessante. Se eu puder te fazer uma perguntinha aqui, José, eu sei que cada empresa tem a sua realidade e esse processo ainda está ongoing de aperfeiçoamento para todos, né? Mas justamente essa questão de materialidade, né? Um relatório que tem tudo, ele provavelmente e de forma superficial e não tomando os devidos cuidados, às vezes ele é até misleading, né? Então, assim, de trazer a informação que é relevante para o investidor, ajudar ele nessa leitura, né? De entender o que é realmente material relevante é fundamental. Nesse aspecto, para esse tipo de matéria de sustentabilidade, porque tem a questão das coletas, mesmo as metodologias, os sistemas que estão sendo utilizados, que já foi falado, tem a questão da própria elaboração, mas como que fica esse escrutínio? Como vocês têm feito esse julgamento dessa questão de materialidade dentro dos processos internos normais que vocês já tinham, às vezes, para formar diferença, tal, ou vocês criaram algumas instâncias, alguns comitês específicos para fazer esse desafio de materialidade para essas questões? Ótimo, essa é uma pergunta bem interessante, realmente. O professor comentou bem no início que um dos principais objetivos é garantir essa consistência, né, e aplicação de diversos conceitos. A própria pesquisa apontou isso também, como você trouxe. Então, os diferentes relatórios, eles precisam ser consistentes. Então, eu não acharia apropriado ter um nível de materialidade diferente entre esses relatórios, porque a empresa é a mesma, né? A gente está falando aqui, no final do dia, da mesma entidade reportando informações para o mercado. Então, o threshold, o valor monetário, ele é o mesmo. A gente não mudou isso, a gente continua aplicando a mesma regra, que submetido às mesmas instâncias de governança. A questão mais complexa se dá na estimativa do que pode acontecer desses eventos de relacionados à sustentabilidade. Então, envolve muita estimativa, envolve um exercício grande aqui de
de expectativa, né, de avaliação de cenários e de resiliência de cenários, que é o que a gente está submetendo vai submeter, né, um pouco mais para frente, ao nosso Conselho de Administração através do Comitê de Sustentabilidade e do Comitê de Auditoria, para discutir esses eventos que a gente está entendendo que são os mais materiais, mais relevantes para a companhia. Mas é um exercício que envolve muito julgamento, né? O valor monetário em si, eu acho que não é o principal, mas assim, acho que é a determinação do que pode se realizar como evento material, que é a chave da questão. Queria que você, Alexandre, comentasse um pouco, na experiência da Renner, um pouco dessa prática, desafios, como que vocês estão vendo as diferentes áreas internas, né, interagindo, trocando experiências, aprendendo, essa jornada ali de vocês ali na Renner. Bem, eu acho que, para resumir um pouco isso, né, eu acho que tem um fator aqui que eu gostaria de ressaltar com todos, que eu acho que é primordial dentro dessa jornada, que, por si só, como falou o José Vitor, ela tem muitos desafios, né? Quem olha ali uma divulgação obrigatória em 26 pode achar 26 reportando 27. Não, tem bastante tempo, né? Mas se a gente começar a entrar nos detalhes, né, e nos pormenores, né, dos fundamentos da norma, a gente mexe com muitas estruturas internas, né, e de governança que, imagina, uma empresa que ainda não tem um comitê de sustentabilidade, uma empresa que não tem um comitê de auditoria. Então, a gente tem que ver qual é a maturidade de cada empresa, o desafio aumenta, né, ou não, né? Então, eu acho que fazer esse diagnóstico, né, de entender assim, qual que é dos requisitos aqui da norma, onde eu estou, né, vai determinar o esforço de cada empresa. E olhando isso, eu acho que tem um aspecto da tempestividade, né? Por exemplo, tanto a Vale como a Renner, que são as empresas que já optaram. Por que talvez as empresas já optaram fazendo esse exercício? A norma saiu ano passado, né? Saiu em outubro, né? A CVM, né, regulamentou em outubro de 2023, né? A Resolução 93. Pelo menos eu posso afirmar que essas duas empresas, né, José, nós estávamos juntos, estão estudando isso há muito tempo antes, né, através de associações de classe, através de comissões técnicas, né, e aqui a gente pode comentar, né, a Brasca foi uma das pioneiras dentro de fazer parcerias com o CBPS, com o CVM, para promover discussões e até revisões, né, dessa norma. Então, eu acho que todas as empresas de capital aberto hoje têm participações nessas comissões, né? Eu acho que isso é importante, gente. Assim, a gente tem que estar presente dentro dessas coisas relevantes que começam a aparecer. E eu acho que isso foi fundamental, assim, né? A gente já conhecia as diretrizes da norma e quando a resolução saiu, foi mais rápido, né? Porque aí tu já tem um amadurecimento, tu já levou internamente discussões na diretoria, tu já levou discussões, né, para o conselho. Então, isso não é um assunto novo que sai em razão de uma resolução, né? Então, acho que essa tempestividade para assuntos relevantes, ela é fundamental e a gente tem mecanismo para se munir, né, de informações para acompanhar isso. Eu acho que isso foi um fator determinante no nosso caso, né? Tanto é que, quando saiu a resolução em outubro, a gente fez uma reunião, saiu dia 20 de outubro, a gente fez uma reunião já dia 25 de outubro com a auditoria, com área de sustentabilidade e controladoria, e a gente começou o diagnóstico, né? E aí a gente terminou o diagnóstico ali praticamente ali em maio, por aí, e aí começamos o trâmite interno de governança, conselho, comitês, etc. e tal, para divulgar ao mercado ali, o comunicado ao mercado em agosto. Então, eu imagino que quem não estivesse hoje, né, com esse aprofundamento desse conteúdo, do que envolve essas diretrizes, sabendo tudo que está envolvido, talvez aí não tenha até ainda discutido internamente com o conselho, coisa assim, está atrasado já, mesmo não adotando voluntariamente, né? Porque, como o professor comentou, ela traz um pilar aqui muito forte, que tem uma mudança muito grande. Além desse aspecto que o José Vitor comentou da materialidade, eu vou explorar um outro, então, que é a questão do gerenciamento de riscos.
Para que a auditoria interna, por exemplo, dentro de uma empresa, né, ou uma diretoria de risco consiga mapear com clareza esses riscos climáticos, que agora serão mensurados, né, financeiramente e divulgados por uma avaliação e julgamento do investidor, minimamente, por uma auditoria razoável, a gente precisa ter um mapeamento desses processos, minimamente. Né? Então, aí, um processo de controle interno ele é inevitável. Se isso não acontecer, né, se a gente fizer uma comparação, como já foi dito ali hoje, o relatório anual de sustentabilidade ele não está no nível de exigência, uma vez que ele não é auditado, é voluntário, inclusive, a auditoria, além de ser limitada. Ele não é assegurado agora também por um responsável técnico, que agora o S1 e S2 passa a ter uma seguração interna também, técnica, de um contador, né, e, consequentemente, o CFO, né, vai estar junto. Não consegue entregar esse relatório para uma auditoria razoável. E aí, o que pode acontecer falando em risco? Né? Aqui nós falamos de risco de imagem já. Que talvez as empresas que não conseguirem chegar nesse nível, né, de excelência, de asseguração, digamos assim, por uma asseguração razoável, quando for obrigatório, ela vai ter uma ressalva do auditor. Né? E o auditor, né, ele também está numa situação que é algo tudo novo para ele. Ele não vai querer se comprometer com uma coisa que ele não tem certeza. Então, para ele, é mais cômodo se ele não tiver todas as evidências, né, de controles, né, de mapeamento. É mais confortável para ele dar uma ressalva, para ele se, né, preservar. Então, isso pode acontecer, né? Quem estiver muito atrasado nesse processo e não tiver, talvez, o investimento necessário para um mapeamento de controle interno adequado, pelo menos para esse novo bloco que passa a surgir por exigência legal. E aí aqui nós estamos falando de todas as companhias abertas, não estamos falando só de novo mercado. Né? Então, isso é uma coisa que as empresas precisam discutir internamente, porque pensa assim, né? Agora nós já estamos falando de portfólio de 2025. Já tem um projeto para isso no portfólio? Deveria ter. Né? Porque a gente tem que mensurar recurso internamente, daqui a pouco vai ter que avaliar. Porque é um projeto plurianual, ele começa agora para as empresas que já adotaram voluntariamente, mas ele evolui a cada ano o nível de exigência e chega no maior nível de exigência que seria na obrigatória em 26, com uma auditoria razoável, mais severa, né, mais detalhada, mais minuciosa. Pelo lado também do regulador, né, ele permitiu uma série de flexibilidades agora nos anos, né, de adoção voluntária, justamente porque tem esse amadurecimento, tem esse aprendizado. As áreas estão se conhecendo, né, estão nivelando, né, os conhecimentos, estão trocando informações, está tendo todo o engajamento ainda entre todas as áreas que têm uma conexão, né, para gerar essas informações. Está tendo um aprendizado. E isso leva tempo, gente. Isso não é rápido para nivelar conhecimento. Até o auditor, né, pode ter um entendimento lá interno, mas o auditor ainda está muito distante do conhecimento do teu negócio, daqueles riscos associados ao teu negócio. Então, ele vai ter um tempo de entender também como que tu está avaliando aqueles riscos do ponto de vista financeiro, sabe? Então, acho que tudo isso exige tempo, independente de quem vai entregar agora ou depois. E se não começar, isso vai gerar um gargalo ali naquele ano obrigatório. O custo, às vezes, de auditoria, consultoria vai aumentar, porque vai ter uma demanda muito grande num período muito concentrado e um prazo relativamente curto. Né? Então, acho que esse seria o grande desafio que eu vejo, assim, olhando numa linha de tempo. Né? Independente de quem adotou agora ou não. Né? Tem bastante coisa para ser feito, tem bastante discussões que precisam, e aqui nós temos uma área, né, de direito jurídico, que muitos de vocês assessoram, né, secretariando os conselhos. Se esse assunto não está nas pautas, nós já temos um problema de time. Né? Porque esse conhecimento já tem que estar disseminado, essa norma é do ano passado. Né? Então, acho que esse é o alerta assim, que a gente traz do que a gente já está vendo, sabe, de desafio de executar isso na prática, de fazer isso rodar internamente. Né? E a gente sabe que, se não tem uma prioridade alinhada com o conselho, o tempo e movimento de um projeto desse internamente nas empresas é diferente. Né? De um projeto que tem uma área lá puxando por uma iniciativa, por uma preocupação, isso precisa subir para caminhar mais rápido. Né? Interessante. No caso aí da Renner, né, e
também de outras empresas que começaram antes, né? Como você bem alertou, né? Poxa, a gente já começou na época de consulta pública, antes mesmo, já se educando no assunto, o que acaba facilitando um pouco depois, quando a norma chega, você já ter uma certa discussão já mais consolidada dentro da companhia. Mas esse ramp-up de conhecimento interno, né? Como que foi isso? Quem acabou puxando as discussões? Todos os diferentes stakeholders lá internos da companhia, eles já estavam engajados desde o mesmo momento? Isso, quando o conselho, em que momento, né, começou a se engajar? Primeiro todo mundo se educou, trouxe junto com o conselho veio junto antes. Se você pudesse falar só um pouquinho disso, dessa realidade? Na verdade, assim, a gente começou com a área de controladoria que teve acesso, né, primeiramente, por meio das comissões técnicas aqui, CANC e Comissão de ESG. Sustentabilidade também, acessa a mesma comissão. E, então, assim, a gente já acompanhava, né, o que estava sendo desdobrado. Nós, diretamente aqui da CANC, participamos da revisão e da consulta pública, então também tivemos muitas discussões, assim como todas as empresas, né, que participam. E aí a gente já começou a trocar figurinhas, né, com a área de sustentabilidade, desdobrando as percepções sobre o que estava por vir e trazendo para a nossa realidade. Assim, olha, o que nós temos disso aqui? Né? Internamente, a gente já começou a levantar o que nós tínhamos, porque, né, também já temos vários anos que divulgamos relatório de sustentabilidade, que já está bastante consolidado, com informações também, principalmente de riscos climáticos, já bem sólidas, né? E aí começou essa discussão entre as duas áreas, né? E aí, pelo menos nas duas diretorias, né, de controladoria e sustentabilidade, esse assunto já começou a circular já o ano passado, né? E quando a gente decidiu por fazer o diagnóstico, né, aí a gente, né, subiu na diretoria, explicando todo o desdobramento o ano passado. E aí combinamos, né, de que no final desse diagnóstico nós levaríamos para aprovação do Conselho de Administração se nós iríamos fazer a adoção voluntária ou não. Mas antes até disso, enquanto em diagnóstico, a gente também, né, teve várias agendas com o Comitê de Sustentabilidade, trazendo a clareza, né, do que era a norma, do que envolvia, qual era a nossa percepção do que nós já tínhamos e dos desafios que a gente teria, que iria concluir um diagnóstico mais completo até tal data. Então, a gente montou esse cronograma interno, né, e aí essas duas áreas já foram as duas áreas que lideraram essa frente, né, junto com uma consultoria. E quando nós aprovamos aí com o conselho, aí nós montamos um projeto formal, né? Criamos uma hierarquia de projeto, inclusive uma governança de projeto interno, né, com duas áreas liderando, controladoria e sustentabilidade, com 2 responsáveis, com 3 diretores, né, um diretor da área de sustentabilidade, o CFO, e o presidente, com um comitê, né, de gerenciamento, monitoramento do projeto, e reportes, né, frequentes para o Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Auditoria. Então, é assim que a gente organizou esse processo e até isso ajuda muito, né, essa estrutura, a gente desdobrar pelas áreas, porque agora a gente já desdobrou entre várias áreas, né? Diretoria de risco, jurídico, governança, RI, né? E até sobre RI, por exemplo, que a gente pode depois falar um pouco, também tem um impacto importante quando isso estiver sendo divulgado junto com as DFs, né? O professor também já comentou isso em outras pautas. Isso vai fazer parte de discussões de conferência de resultado, né? Porque vai estar no conjunto lá, no final das contas, quando for obrigatório e quando o prazo for o mesmo da DF, essas informações de riscos e eventuais mensurações financeiras ou até qualitativas sobre esses riscos vão gerar perguntas, né? Então, a área de RI é uma das áreas também bem envolvida, bem impactada, que tem que fazer parte desse escopo, né, de construção desde agora. Muito interessante, muito obrigado por compartilhar isso com todos nós aqui. Marina, eu queria te fazer uma colocação / provocação, porque, e depois eu pediria até para o Eduardo também vir um pouco nessa linha, né? Quando a gente escuta muito em eventos, né, em discussões, grupos técnicos, etc., a questão do S1, S2,
Eu não sei se é um pouco intuitivo ou não, mas o foco que se dá na questão de risco, e corretamente, não estou dizendo que não deveria se dar, ele praticamente acaba dominando as discussões, sendo que S1 e S2 é risco e oportunidades, né? E quando a gente vê essa questão de oportunidades, principalmente quando a gente vê alguns relatórios aí de sustentabilidade, né? Eu vou ser net zero, né? Porque isso aqui vai me ajudar a fazer, vou criar uma nova linha de negócio, uma divisão aqui de, sei lá, carros elétricos, né? Que eu vou fazer essa transição energética. São modelos de negócios novos. Isso tem um valor a ser capturado em números, né? E que você está informando isso para o investidor, né? Então, o cuidado dessas questões, principalmente as questões climáticas, em ter uma informação que possa ser misleading, sobretudo na questão de oportunidades, é essa provocação aqui que eu queria um pouco olhando para frente, não só do que eu tenho de risco hoje, mas do que eu posso fazer como companhia, né, de capturar valor, né? Bom, obrigada, Alexei. Eu fiquei aqui ouvindo todo mundo falando, né, e muito se pensando no aspecto financeiro. Mas eu até pela minha área de prática, né, que eu atuo com direito ambiental, hoje um pouco mais amplo, né, ambiental e sustentabilidade, a gente acaba trazendo isso, porque não basta mais a gente aplicar o direito propriamente dito, a gente já precisa ter esse olhar. Que eu, né, na minha opinião, eu vislumbro, né? Cada vez mais as mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos estão aí no nosso dia a dia. Então, todo o arcabouço regulatório, e a IFRS 1 e 2, eu acho que veio exatamente nessa linha, o fato da CVM trazer a Resolução 93 mostra que, de fato, há uma preocupação com essas questões. E não vai parar por aí, muito provavelmente teremos outras normas em relação a isso. Então, muito mais do que como fazer um relatório, o olhar interno para essa materialidade, o olhar desses riscos climáticos e essas oportunidades, para mim, traz um diferencial competitivo, inclusive, para a empresa. Porque, ainda que a gente esteja falando hoje de uma obrigação aí futura, né, para as empresas listadas, eu acho que até as que não têm nenhuma obrigação precisam olhar para todos esses aspectos. Porque eu acho que, como já falaram, né, o futuro é verde e, de fato, a gente precisa ter esse olhar. Então, quando a IFRS S2 ela trouxe a questão das mudanças climáticas, ela traz tanto os riscos de transição, o que é isso? Essa jornada para essa transição de baixo carbono, que riscos eu tenho decorrentes daí? Eu tenho riscos regulatórios, eu tenho riscos legais, né, da litigância climática, eu tenho riscos reputacionais, riscos tecnológicos, quanto os riscos relacionados físicos. Então, o local em que eu estou instalado, né, ele corre algum risco desses eventos climáticos extremos trazer algum impacto para esse meu ativo? E aí eu preciso olhar para isso. E aí, Alexei, se você me permite, eu já vou falar um pouquinho de oportunidade. Eu vou trazer até um exemplo prático aqui de um cliente que nós tivemos no escritório, que ele foi muito afetado com a questão dos incêndios que assolaram aí o Brasil nos últimos meses. Esse cliente, ele é um cliente que ele tem uma produção florestal relevante. Essa produção florestal é um ativo dele, né, a matéria-prima para produção dele. E, nos últimos 50 anos, ele nunca teve nenhum problema com questão de incêndios. Tem a questão de incêndio natural, acho, né, da própria atividade em si, que é muito facilmente contornado aí com a sua brigada de incêndio, etc. e tal. E nessa situação, porque a seca estava muito extrema, a seca, a gente está falando de um evento climático extremo, o incêndio se espalhou de uma forma que eles nunca tinham visto, e eles tiveram uma perda aí de 30% da produção. E aí, para piorar, todos os parques florestais deles são um do lado do outro, todos na mesma localidade. Montaram um comitê de crise, falaram, pessoal, a gente nunca parou para pensar nisso. Tipo, a gente podia ter perdido tudo, a gente não tem um plano B. Isso ia impactar o quê? Minha operação em si, minha produção. E aí, consequentemente, fluxo de caixa, toda a questão financeira. Então, é um momento, o que eu vejo de oportunidades, né, dessas normas? É um momento de se olhar mesmo para dentro e se
às vezes até reavaliar a materialidade, porque eu acho que a materialidade é uma coisa dinâmica, né? Ela está sempre mudando. Antigamente, o que não era material para mim, eventualmente pode passar a ser daqui a uns anos. E aí, o que a gente pensa em oportunidades, né? Essa empresa propriamente dita, ela já está reavaliando, tendo plano B, de mudar localidades, de ter outros parques florestais em outras áreas, pensando já em compra, né, de madeira plantada de outras empresas. Então, está tendo toda uma reestruturação e, com isso, ela acaba criando essa resiliência ambiental dentro da empresa para evitar um prejuízo numa situação extrema novamente no futuro. E aí, o que eu vejo assim de oportunidades, né, além desse olhar interno e reavaliações aí de questões? Crédito de carbono acaba sendo, né, uma oportunidade que você tem, porque, às vezes, as empresas não olham na possibilidade que ela tem de redução nos seus processos produtivos e que, eventualmente, ela pode ter um benefício, seja na geração de crédito de carbono, que hoje, no Brasil, a gente pensa muito na questão florestal, mas a gente tem outros tipos de projetos que podem gerar esse tipo de ativo. A questão de benefícios fiscais, que a gente tem muitas normativas saindo em relação a isso, e eu não vejo as empresas tão de olho nessas oportunidades que saem. Subsídios para projetos, essa empresa foi uma que buscou com a gente um levantamento para ver o que ela conseguiria de subsídios até para estruturar uma brigada de incêndio, e eu estou tratando aqui do incêndio propriamente dito por conta dessa situação concreta, mas que pudesse ser uma coisa mais da região inteira como um todo, tá atrás desses subsídios aí do poder público. E acho que oportunidades sempre tem, e aí a gente precisa olhar e olhar com base até na materialidade, sempre vinculada à materialidade, né? Mas tanto o risco que existe, quanto a própria oportunidade que pode gerar em relação a esse risco que foi identificado. Não sei se eu respondi, Alexei, tudo? Sim. E aí, até chamando, por exemplo, a gente está tendo a COP agora na Colômbia de biodiversidade, está aí uma super oportunidade que a gente também está vendo os relatos assim vindo de lá, assim, bastante interessantes. Eduardo, se puder fazer um gancho no que a Marina falou aqui e até trazendo uma provocação adicional para você na questão de oportunidade. Quando a gente teve a pandemia, né, o Brasil deu uma resposta à pandemia, que foi basicamente pegar linhas de financiamento para setores quase a fundo perdido e fazer um rescue package vindo lá. A União Europeia fez a mesma coisa, que ela chamou de Green New Deal, só que ela condicionou essas ajudas a setores econômicos, empresas que estavam quebrando, desde que fosse condicionado a um componente que tivesse uma externalidade ambiental e climática positivo. Por isso que ela chamou de Green New Deal. Mas aí que vem a minha pergunta de oportunidade, que ela colocava como condicionante para isso a questão da inovação. Ela queria que os setores econômicos, os países da União Europeia aproveitassem que estava sendo despejado 750 bilhões de euros para, além de fazer a transição, de fazer novos empregos que hoje nem existem, novas atividades que hoje nem existem, de ajudar isso como uma oportunidade, né? Então, quando a gente olha um pouco de S1, S2 para frente, né, pensando em oportunidade, como capturar e, ao mesmo tempo, não ser misleading, né, como que a gente pode olhar esse futuro? A questão que se coloca é muito importante. Eu sempre tento fazer uma tradução da teoria econômica para a teoria contábil, né? O hábito do cachimbo deixa a boca torta. Eu sempre penso na relação de custo e receita, né? A coisa tem que caber na DFC, demonstração de fluxo de caixa, né? Se você vai lá e diz, olha, isso aqui para mim é uma oportunidade, quanto de oportunidade, como que gera receita, como que gera preço, quem vai comprar, né? Tem que ter uma materialização. A questão do risco, a gente tem um ponto aqui que é bem importante. Vai ter custo para as empresas adotarem esses relatórios? Vai. Indiscutivelmente, vai ter custo de treinamento, vai ter custo de auditoria, vai ter custo de sistemas, vai ter custo, uma série de custos. É indiscutível que vai ter custo. Então, o risco, vamos dizer, mais imediato, é aquele que você vai ter hoje uma redução do seu fluxo de caixa, vai ter custo. A pergunta é, qual é a taxonomia desse custo? Qual é a classificação desse custo? Ele está no gentílico. Ele é um custo de observância ou ele é um custo de agência? Esse é um primeiro ponto importante. Porque qual que é a diferença? Custo de observância, para você observar as regras, todo mundo aqui, a maioria trabalha em empresas de capital aberto, sabe como é que é, você vai ter que pagar lá para fazer formulário de referência, auditoria, tem toda uma série de custos natural. Agora, o que é o custo de agência quando você vai para a literatura econômica?
Se você vai lá e contrata, por exemplo, uma dívida, você vai emitir um green bond, e você vai dizer assim, olha, eu vou reduzir X toneladas de CO2, de dióxido de carbono. Se eu não fizer isso, o credor tem direito a fazer um wrap-up de juros, não step-up de juros. Vai subir a minha taxa de juros. Você vai dizer, não, eu estou aqui agora me comprometendo a ser net zero. Aí um fundo de investimento coloca você na tela dele, no screening, compra a sua ação. A partir do momento que a empresa começa a gerar no stakeholder, no interveniente dela, a expectativa de que ela vai fazer alguma coisa, e ela tem de ter um relatório, porque se, obviamente, né, eu vou dizer que eu vou fazer, elogio em boca própria vira impropério, tá certo? Então, né, se eu deixar a empresa dizer que ela fez ou que ela deixou de fazer, automaticamente você pode ter um comportamento econômico, eu não estou falando nada de moralidade, não é no departamento de psicologia que a gente está no departamento de economia, né, você está falando que alguma coisa vai acontecer com uma predileção para dizer que cumpriu, muitas vezes que não cumpriu. Então, esse custo de adotar essas normas, a mim parece ser um custo de agência. Né? Não necessariamente de observância, foram as empresas ou a economia que está se colocando numa posição em dizer que esses indicadores e parâmetros são importantes para uma nova forma de negociação. Entrando no aspecto de oportunidade, e aí saindo da perspectiva micro da empresa, entrando na perspectiva macro, o que eu acho que acontece? Eu acho que aí vale a pena um brevíssimo retrocesso, aqui, uma brevíssima análise sobre a história da industrialização brasileira. Pensando no caso brasileiro, é muito difícil quando a gente compara, por exemplo, o Brasil com a Europa, né? Porque nós temos uma idiosincrasia, nossa economia ela é calcada, por exemplo, né? Se você olhar a nossa bolsa de valores, você tem duas empresas que respondem 13% do principal índice. Nós temos uma economia concentrada, é fato, historicamente concentrada. O que nós perdemos nos últimos 100 anos? Todas as janelas de industrialização. As janelas de industrialização, o Brasil perdeu em boa parte. Né? E por que perdeu? Perdeu por vários fatores sociais, fatores políticos, fatores organizacionais, institucionais, uma série deles. O que acontece? Me parece que nessa virada de chave, né, o ex-missionador Roberto Campos dizia que a gente não perde uma chance de perder uma chance. Né? Então, né, a gente está numa virada de chave que parece o seguinte, se tudo que a gente está escutando de sustentabilidade, dos claims, especialmente da Europa, né, que nós queremos produtos que venham de áreas que não tenham desmatamento, queremos produtos que venham, por exemplo, de lugares onde se mantenha, né, o rigor ali, uma regra mais estringente, vamos dizer assim, de produção. Se tudo isso parece ser verdade, parece que o Brasil é um grande polo que conseguiu conservar ao longo dos seus últimos 500 anos grande parte desses recursos naturais. Então, se a gente está passando de uma nova onda de industrialização, e um dos fatores importantes para essa nova onda de industrialização é a manutenção de uma economia verde, e nós estamos aqui, né, num lugar onde nós temos 82% da nossa matriz energética de fontes hídricas. Isso é muito positivo, tá certo? Assim, não tem país na Europa que tem essa taxa. Mas, ao mesmo tempo, também é muito desafiador. Porque no período que você tem também uma seca, a gente sabe que a bandeira vermelha afeta drasticamente. Se afeta a nossa conta em casa, imagina a rubrica de utilities das empresas. Mas se efetivamente esse discurso dos países que estão economicamente mais desenvolvidos é importante, eles estão dispostos a pagar esse preço por esses produtos, a gente tem que começar a modelar essa discussão de oportunidade do aspecto macroeconômico. Se isso não fizer sentido, nós temos que repensar. Porque senão a gente vai ficar só com custo, tá certo? E a conta não fecha. Então, é importante nesse atributo. Né? A gente fala, poxa, a inovação, né, do Green New Deal. Perfeitamente. Né? Você vai comparar, por exemplo, hora homem de um trabalhador alemão com hora homem do trabalhador brasileiro, nível de escolaridade. Eu quero dizer com isso, assim, há vários fatores, quando a gente olha para isso, que não dá simplesmente para isolar e falar assim, o que você vai fazer com essa nova economia? O que você vai entregar efetivamente? Né? O que o Brasil vai fazer? Se a gente olhar, por exemplo, olha, o que nós vamos realmente, quanto é material, quanto aumentar a tua receita? Que produto que você vai vender? Esse exercício, quando você traz para dentro da empresa, né, às vezes você fica numa sinuca de bico, porque a conversa parece não ter consistência, mas é esse o desenvolvimento que a gente precisa pensar. Esse é o exercício que precisa ser feito. Aqui a gente está falando das perguntas certas que tem que ser feito também, né? É muito interessante. Obrigado, tanto Marina como Eduardo, esse ponto. Aqui tem uma pergunta da audiência, José, se eu puder fazer ela para você. O pessoal está perguntando sobre se houve alguma contratação de fornecedores, ferramentas para mitigar o custo de implementação, seja em ganho de tempo, melhora na consistência dos números, em linha com os demais disclosures do mercado e da companhia.
Essa é uma boa pergunta também, do aspecto mais prático, né? A gente, sim, de maneira bem objetiva, a gente conta com alguns prestadores de serviços, né? Um parceiro em específico para as questões de reporte financeiro, como a gente comentou no início, o Alexandro enfatizou bem, já desde a época do Gap Analysis, né, do estudo do que seriam os impactos. Então, isso ajudou a gente a entender profundamente os requisitos da norma e o que a gente precisaria fazer para adequar. E fazendo isso, a gente naturalmente já fazia um paralelo com o que a gente já tem de informação para outros requerimentos, outros relatórios que a gente prepara. E isso acho que ajuda a minimizar trabalhos adicionais. Enfim, a gente tenta tirar o máximo de benefício do que já é feito hoje aqui na Vale. Também temos consultorias mais específicas aí focadas aí em sustentabilidade para ajudar na avaliação do que são esses impactos, em especial aí mudanças climáticas, né, porque envolve muita conhecimento técnico muito profundo, né, premissas ali do que pode aumentar, enfim, nível do mar, incidência de chuva, esse tipo de coisa, para poder estimar o que será o impacto nas nossas operações. Esses prestadores de serviços têm ajudado a gente a fazer as avaliações melhores, né, e tentar chegar nas respostas de maneira mais assertiva, que eu acho que contribui também para reduzir o período, né, os gastos, né, relacionados à elaboração desses dados. Outro fator que eu acho que é importante, acho que não só aí na precisão do exercício, mas também na decisão de antecipar a adoção, acho que também tem um viés de redução de custo importante. A nossa decisão também está baseada no fato que a gente tem esse período de aprendizagem, né? Então, com essa aprendizagem, a gente consegue focar melhor os processos que são mais relevantes e, com isso, adequar sistemas e processos para poder ter uma asseguração razoável na frente. O que eu quero dizer com isso? Acho que, naturalmente, quando você deixa para o período de adoção mandatória, há uma tendência a mapear mais processos e colocar mais informações nos sistemas e processos, sendo que nem tudo isso necessariamente vai ser material. Então, uma avaliação mais estruturada agora ajuda lá na frente a evitar um pouco de esforço de desperdício de mapeamento, de sistemas, esse tipo de ferramenta que pode ser necessária para poder chegar numa seguração razoável lá em 2026. Legal, José, muito obrigado. Estamos indo aqui para a última pergunta da audiência, porque o nosso tempo também já está estourando, que, aliás, é uma pergunta bastante capciosa aqui, viu? Olha só a sutileza da pergunta. Com a entrada das possíveis oportunidades de ganho citadas no S1, S2, elas criaram uma necessidade de atualização de guidance da companhia? Qual a responsabilidade do DRI sobre isso, né? E até se os seguros de E&O devem ser revistos, tendo em vista essa nova realidade. Bom, como a pergunta é capciosa demais, eu não quero, depois um dos panelistas ficar bravos aqui comigo, eu vou tentar começar introduzindo um pouco o assunto do que eu acho. Se vocês forem lembrar, na minha fala de abertura desse painel, o que eu comecei falando? Disclosure. Disclosure, disclosure, disclosure. Se é disclosure quantitativo, se é disclosure qualitativo, se é disclosure financeiro ou não financeiro, é disclosure. É o mesmo tipo de responsabilidade que a gente tem, de uma informação precisa, completa, suficiente, que não induza o investidor a erro, ou seja, que não seja misleading. A verdade é essa. Tanto o FR, quando uma demonstração financeira, um relatório A, B, C ou D, é o disclosure que ele está falando com as responsabilidades que vêm. E por que eu trago essa questão? A gente já começa a ver nos Estados Unidos algumas decisões judiciais que companhias... Porque quando a gente fala em sustentabilidade, pô, tô salvando o mundo, tô fazendo uma coisa bacana, né? Tô fazendo certo aqui e tal, e solta lá um relatório. Um relatório que às vezes ele poderia estar impreciso, não completo, que induzia o investidor a erro, simplesmente porque era bacana. Porque era um assunto de sustentabilidade necessário, importante, ou que às vezes não tinha o mesmo rigor técnico, ou às vezes que não tinha o mesmo escrutínio, o mesmo senso crítico que outras questões. Não dá, gente. Assim, é inegável que a gente tem que fazer essa evolução. O S1, S2 traz balizadores mais objetivos e concretos para facilitar
essa jornada, mas não dá para ignorar o fato que é disclosure. E o disclosure mal feito, ele vai sim atrair responsabilidade. Da mesma forma do que um disclosure qualitativo, o quantitativo e também não seria diferente para a questão de sustentabilidade. Esses processos que já existem nos Estados Unidos atacam exatamente essa questão, é fulcral no sentido, olha, não é porque você tentou fazer um relatório de sustentabilidade bacana, mostrando aqui as suas coisas, e você vem lá e falando com o Net Zero lá que, putz, é washing, entendeu? Então, a questão aqui por trás é, vai ter que fazer mandatório a partir de 27, mas continua a mesma base de responsabilização e de disclosure como qualquer outro. Então, o nível de responsabilização dentro da companhia para os tomadores de decisão e também para as pessoas responsáveis ali vai ser o mesmo, né? Não vai aliviar simplesmente porque a matéria é necessária, importante, bacana, bonita, etc., né? Então, eu não sei se vocês chegaram a discutir alguma questão sobre essa questão, né, de responsabilização, se gostariam de adicionar também algum ponto. Então, na realidade, eu acho que vai muito na linha do que a gente estava falando, né? As normas, elas vêm com esse objetivo de te fazer olhar para dentro, trazer seus riscos e suas oportunidades. A gente não pode ficar esperando a Vale, a Renner lançarem os relatórios deles para a gente copiar, porque não é isso, não dá para ser feito dessa forma, porque os riscos e as oportunidades, eles são individuais para cada empresa. É importante verificar os stakeholders, é importante verificar de meio ambiente. O que eu preciso do meio ambiente, né? Trouxe um exemplo aí da questão da água. A água é um insumo importante para mim, então o que a escassez vai trazer para mim? É diferente, talvez, de uma outra empresa, de uma outra indústria, de um outro setor. Então, a apresentação da informação e agora com esse viés econômico, ela é muito importante porque ela evita, de fato, esses washings, porque você acaba, tá bom, eu vou ser net zero? Vou. O que eu tenho de investimento em relação a isso? Isso bate? Essas medidas que estão sendo feitas, elas têm um grau de compatibilidade? A minha proposta e os investimentos financeiros que eu estou fazendo, seja em processo, seja em compra de crédito de carbono, seja em alguma forma aí de redução de emissões, elas são compatíveis? É viável? Então, eu acho que a norma, ela acaba, de certa forma, também, quando você traz a questão financeira, minimizando aí também as chances de você ter tanto washing, porque você vai ter que comprovar com seus números que você está, de certa forma, adotando aquelas medidas. Muito bacana. Estamos terminando o painel. Só lembrando também que a Resolução 45, que trata processo administrativo sancionador, não tem lá um atenuante, porque é sustentável, você vai ter uma atenuante por conta disso. Então, os rigores são os mesmos, as responsabilizações são as mesmas. Às vezes é até maior, porque você tem a questão de todo o público, né, os consumidores, que acaba exigindo e tendo um olhar muito mais atento para esse tipo de questão. Então, você tem uma questão reputacional também muito grande. Muito bem lembrado, porque essa é a cobrança da sociedade, Exato. nas novas gerações, dos diferentes stakeholders também, que vão fazer pressão Sim. muito grande nas companhias. Bom, pessoal, esperamos ter trazido aqui esse debate, muito mais trazendo essa experiência prática aí das companhias, aqui como Vale e Renner, nessa jornada. Muitos de vocês, eu estava conversando aqui no Coffee antes, estão fazendo essa jornada, estão quebrando a cabeça aqui como fazer, então é bacana dividir isso. Obrigado, José, obrigado, Alexandre, Marina, Eduardo, e obrigado a vocês também pelo tempo. Uma boa tarde.